Jeremias foi levantado por Deus. E Jeremias, ele era apenas um jovem, quando foi chamado para levar uma séria e dura mensagem ao povo de Deus. O profeta Jeremias, ele era considerado inadequado e inexperiente devido à sua idade. Ninguém acreditava no chamado de Jeremias, e nem ele mesmo acreditava na sua chamada. No capítulo 1, versículo de número 6, Jeremias vai dizer a Deus: ah, Senhor meu Deus, eis que eu não sei falar, e eu ainda sou um menino. Mas nós sabemos que quando Deus chama, Deus, ele capacita para o chamado exercer a sua chamada. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, não digas que tu é apenas mais um menino. Por quê? Porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu falarás. E eu te digo mais, Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus entrou aqui para dizer para mim: se eu te chamei, eu me responsabilizarei da tua chamada. Deus, ele se responsabilizará pelo chamado de alguém. Jeremias, ele era considerado inadequado e inexperiente devido à sua idade, mas nós sabemos que Deus não depende da idade de alguém para levantar e usar aquele que foi levantado em cima desta terra. Se não vejamos, se Deus se importasse com a idade, Deus, ele não levantaria o jovem José, Deus, ele não levantaria o jovem Davi, Deus, ele não levantaria a jovem Esther, o jovem Daniel, o jovem João Marcos, o jovem Timóteo. E Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 12, Paulo vai dizer: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Olha para mim, que eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Alguém vai olhar para ti e vai te menosprezar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é novo demais para exercer tal função, é menino demais para pregar a mensagem que prega, é jovem demais, não tem experiência, não tem capacidade para dirigir um trabalho, não tem capacidade para evangelizar. Mas hoje o céu está dizendo: se eu chamei, eu me responsabilizo, e ai daquele que se levantar para palpitar sobre os meus escolhidos. Jeremias, ele era considerado inadequado e inexperiente, mas a presença e o apoio de Deus fizeram Jeremias superar todas as dificuldades. Porque durante a nossa trajetória ministerial, assim como Jeremias, nós iremos passar por aflições, nós iremos enfrentar tribulações, nós iremos passar por dificuldade, mas em meio a estas provações, em meio a estas dificuldades, se nós estivermos, o auxílio e o apoio de Deus, não tem homem na terra, não tem diabo no inferno que peça que a chamada de Deus na tua vida seja concretizada. Deus levanta Jeremias e Jeremias começa a pregar.
E qual era a pregação de Jeremias, pregador? A pregação de Jeremias era a mesma pregação dos outros profetas maiores. A pregação de Jeremias era a mesma pregação dos profetas menores. A mesma pregação de Jeremias era a de João Batista, de Jesus, a dos apóstolos e da igreja primitiva. E que pregação era esta, pregador? Arrependei-vos. Porque um povo contaminado, um povo que não tem Deus, um povo que não quer saber do Deus verdadeiro, não precisa ouvir, eu vou falar, essa mensagem hoje, não precisa ouvir esse evangelho light, esse evangelho de autoajudador, uma geração corrupta, contaminada, um povo que não tem Deus na vida, precisa ouvir aquilo que João Batista pregou. Arrependei-vos, arrependei-vos. Esta era a pregação de Jeremias. Jeremias começa a pregar especificamente contra 3 tipos de coisa. Quantos tipos? A primeira coisa que Jeremias prega contra é os ritos culturais. Você pode repetir comigo, diga, ritos culturais. Pregador, o que são ritos culturais? São práticas e cerimônias que fazem parte da identidade de um grupo social. E eu trouxe aqui 3 exemplos de ritos culturais da nossa cidade que ferem a nossa fé. Eu coloquei aqui o carnaval, o São João e o festejo das Senhora deles A e Senhora deles B. Ritos culturais que feriam a fé do povo de Deus adentraram em Judá. E olha para mim, nós estamos vivendo dias semelhantes aos do profeta Jeremias. Por quê? Porque ritos culturais mundanos que ferem a nossa fé têm adentrado dentro de muitas igrejas. É só olhar na internet. Já inventaram o carnaval gospel, já inventaram o festejo gospel, o São João gospel, agora só falta inventar o festejo gospel. Mas aqui não, Satanás, aqui na Assembleia de Deus ainda tem Jeremias. E abaixuri calamanarabachei, e amancuri calamandri astereminaraché. Jeremias pregou contra os ritos culturais e também pregou contra a idolatria. Repita comigo, diga, a idolatria. O que é a idolatria, pregador? É o ato de cultuar a ídolos, ou seja, de adotar práticas de adoração a algo que não é um Deus. Olha para mim, qualquer coisa que nós colocamos na frente ou acima de Deus, cuidado, isso tem nome, e isso se chama idolatria. E nós sabemos que Deus abomina a idolatria. Livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 3, diz Deus: não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Só que hoje, os ídolos que têm entrado dentro das congregações são diferentes. Não são mais ídolos semelhantes aos deuses do Salmo 115, esculturas feitas por mãos de homens, não. Hoje o que nós mais vemos são homens e mulheres que idolatram cantores, pregadores, líderes de igrejas. Ah não, eu só vou no ciclo de oração se o pastor João Batista trouxer o pregador que eu gosto.
Se a cantora que eu gosto não cantar no ciclo de oração, eu não vou para a igreja. Se tirarem o meu pastor da minha congregação, eu desvio. Eu mudo de igreja. A resposta de Deus para alguém nesta noite é Isaías 42:8. Diz o Senhor: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não darei a minha glória para ninguém. Se o pregador prega, a glória é de Deus. Se o cantor canta, a glória é de Deus. Se o líder lidera, a glória é de Deus. Somente Deus é digno de receber a adoração da sua igreja. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Quem pode adorar a Ele nesta noite? Cadê a igreja que adora o verdadeiro Deus? Cadê a igreja que não se prostra diante de ídolos? Cadê a igreja que tem reverência e só se prostra diante ao Deus verdadeiro? Jeremias pregou contra os ritos culturais, contra a idolatria e contra as superstições. Você pode repetir, diga comigo: contra as superstições. O que é uma superstição? Essa daqui as irmãs vão gostar. Superstição é uma crença baseada na ideia de que ações ou eventos podem influenciar o futuro. Quer ver? Ei, irmão Laércio, seu chinelo aí está emborcado, cuidado, está agorando a sua mãe. Ah não, se eu quebrar o espelho, vovó disse, é 7 anos de azar. Se varrerem o meu pé, eu não vou casar. Então não varre o meu pé. Eu passei lá na porta da casa da irmã Maria, eu achei lá uns trevos de 4 folhas, eu trouxe um para mim, porque eu sei que se eu usar vai me dar sorte. Se cortar a goiaba, ou então a banana com uma faca, o pé da bicha. Superstições. Só que Jeremias, ele era vacinado contra os ritos culturais, contra a idolatria e contra as superstições. Por que, pregador? Porque no capítulo 15, versículo de número 16, Jeremias, ele comeu algo. E o que Jeremias comeu, diz o texto? Palavras de Jeremias direcionadas a Deus. Senhor, achando-se as tuas palavras, logo eu as comi, e me come da palavra. Não aceita os ritos culturais do diabo. Quem come da palavra não vive na prática da idolatria. Quem come da palavra não vive uma vida supersticiosa, porque a sua vida está alicerçada, pautada e direcionada pelos ensinamentos de Deus que estão na palavra. Só quem come da palavra nesta noite, só quem come da palavra nesta